Bom, hoje a gente amanheceu com essa belezura aqui. Em biografia, Elon Musk expõe relação conturbada com filha trans. Virou comunista e não quer ficar comigo. Bom, primeiro eu queria um minuto de silêncio pro jornalista ou pra jornalista que teve que ler a biografia do Elon Musk pra poder fazer qualquer coisa. Eu acho que essa pessoa, não importa o quanto ela ganha, ela não tá ganhando o suficiente. Só que isso aqui assim, primeiro me parece que cresce, né? Segundo, essa matéria, ela é bastante inesperada. Bilionário afirma que ficou extremamente magoado com a decisão de Vivian Jenna Wilson de o abandonar. Ela pensa que qualquer pessoa rica é ruim. Revelação foi feita em um artigo publicado no The Wall Street Journal, que traz bastidores da produção do livro, olha só. Em uma nova biografia que será lançada esse mês pelo jornalista Walter Isaacson, Elon Musk compartilhou detalhes da sua relação conturbada com a sua filha Vivian Jenna Wilson, de 19 anos, que é transexual. Transgênero, tá, gente? Por favor. Segundo o bilionário, Vivian virou comunista e cortou laços com ele. A revelação foi feita em um artigo publicado por Walter Isaacson no The Wall Street Journal, compartilhando bastidores do período em que acompanhou Musk para o livro. O dono do X, Tesla e SpaceX, disse que ficou sabendo da transição da filha por terceiros. Ei, eu sou trans agora e meu nome é Jenna, não conto pro meu pai, escreveu a filha, a esposa do irmão de Musk. Segundo o biógrafo, ao saber da notícia, Musk não ficou irritado com a filha, mas o rompimento dela o deixa magoado, abre aspas. Ela foi além do socialismo, para ser uma comunista completa, e pensa que qualquer pessoa rica é ruim. Fiz muitas propostas, mas ela não quer ficar comigo, fecha aspas, diz Elon Musk. Gente, Jenna na Soberana quando? Quando é que a gente recruta ela? Além do socialismo. Bom, pelo menos ele diferencia socialismo de comunismo, né? Ele com certeza não sabe qual que é a diferença, mas ele diferencia. É pra glorificar de pé a igreja. Ele atribui esse comportamento da filha à escola progressista que Vivian frequentou em Los Angeles. Abre aspas. A ruptura da filha doeu mais do que qualquer coisa em sua vida desde a morte do seu primogênito Nevada. Escreveu Isaacson. O nome do filho dele era Nevada? Segundo o portal Business Insider, Nevada morreu em 2002 quando Musk e a então esposa Justine Wilson foram acordar o bebê, mas ele não estava respirando. Em entrevista ao Financial Times do ano passado, Musk disse que Vivian Jenna não queria ser associada a ele e voltou a ocupar o comunismo ensinado nas escolas pela decisão dela. O comunismo ensinado nas escolas. Olha, se você achava que essa coisa de professor marxista-leninista era uma coisa só brasileira, o comunismo ensinado nas escolas é um espantalho da direita desde sempre. Se vocês forem ver meu vídeo da Margaret Thatcher, ela fala justamente disso na década de 80. Falando que os professores hoje em dia estão ensinando matemática antirracista. O espantalho já estava lá. Musk também comentou que ela pediu legalmente para mudar seu nome, uma vez que tinha feito a transição. Segundo a agência Reuters, Vivian entrou com um pedido no tribunal. Isso é irrelevante, gente. Não deseja se relacionar com o pai biológico de qualquer forma. Bom, não vamos criar expectativas aqui, porque pro Elon Musk, qualquer pessoa que fala assim, eu acho que não se devia passar fome, o cara já fala comunista. Escola progressista. E eu tenho certeza que ela fez uma escola nada cara e nada particular, né? Vindo dos Estados Unidos, ela deve ser social-liberal, Mas pro Musk, ela foi pra além do socialismo. Pra além. Mas é isso, ela acha que toda pessoa rica é ruim. O que, assim... Aí, se vocês quiserem falar algo sério sobre isso, a nossa análise não é moral, tá, gente? Não é que os comunistas acham pessoas ricas ruins. A gente quer abolir o sistema que permite que pessoas ricas existam. Então, por que isso é importante? Porque a gente dizer... hipoteticamente, que nós achamos que todas as pessoas ricas são ruins, dá a impressão de que a solução é moral. Dá a impressão de que nós estamos esperando que as pessoas sejam boas. E não é isso que a gente está esperando. A gente não quer fazer uma revolução moral. Quem clama fazer revolução moral é fascista. Existe sim uma moral comunista. Isso existe. Mas dizer que nós precisamos... Por que eu tô falando que isso é fascismo? Porque os fascistas costumam, como o Javier Milei, como o Bolsonaro, como o Trump, falar a respeito de saneamento moral. Falar que o problema da sociedade é moral. E pra nós não é, o problema é estrutural. E quer ver eu provar pra vocês que o problema é estrutural? Dá uma olhada nisso aqui. Governo francês gastará 216 milhões de dólares para destruir excesso de vinho, já que os consumidores mais jovens bebem menos álcool. Isso aqui é o exemplo perfeito do que eu tô falando, tá? O exemplo que nós brasileiros sempre lembramos a respeito desse tipo de coisa é a da queima de saca de café na década de 30. O Brasil era o maior produtor de café do mundo, o Brasil tinha uma economia muito baseada na cafeicultura, e o Brasil, na crise de 29, começa a não conseguir mais exportar o café, por conta da crise. E aí, o que o governo é obrigado a fazer? Eles queimam café o suficiente para abastecer o mercado mundial inteiro por 3 anos. Então, quando a gente ouve falar da queima do saca de café, gente, não foi a queima de algumas sacas de café. Não foi a queima de algumas toneladas por um mês. Foi a queima de café para suprir o mercado mundial
por 3 anos. E, pra quem diz que isso é uma coisa que só é referente a grandes crises, como a de 29, ou que é uma coisa temporalmente isolada e que, etc., que isso não é recorrente, não é. Não é isolado. Isso acontece todos os dias no capitalismo. Destruição de mercadoria ou descarte de mercadoria para controlar preço acontece todo dia. E isso não depende da boa ou da má vontade de ninguém. As próprias fabricantes de vinho não têm escolha. Porque isso aqui é a dinâmica do mercado. Por que eles não podem doar o vinho? Porque isso ia fazer dumping. Isso ia jogar um monte de vinho de graça ou com preço muito baixo no mercado. E o preço do vinho como um todo ia cair. E isso ia fazer as fábricas quebrarem. Não depende da vontade de ninguém. O sistema capitalista é anárquico. Ele é ilógico. Ele é contraproducente. E a gente falou dos Funko Pop, que destruíram sei lá quantos mil de Funko Pop. Então essa coisa de, ela é comunista porque ela odeia todos os ricos. Não é isso. Você pode até odiar todos os ricos, mas a gente não baseia a nossa teoria nisso. Nossa teoria não é baseada em vamos odiar os ricos porque eles têm um desvio moral, por causa da ganância deles. Claro que existe ganância. Só que o problema é mais profundo. O governo francês planeia, tá escrito, gastar 200 milhões de euros, ou cerca de 216 milhões de dólares, para destruir o excesso de vinho, na esperança de apoiar uma indústria vinícola em dificuldades, que está a assistir à mudança nos hábitos de consumo entre os consumidores mais jovens. Na real, sim, tem mudança de hábito, mas o impacto da Covid foi muito grave. Porque as pessoas perderam renda e não compravam mais vinho. Num país que bebe e produz muito vinho, que é a França. Então, esse aqui é o exemplo que eu quero dar de como isso aqui não depende da vontade. O capital é o verdadeiro sujeito sem sujeito, como diz o Mesaros. Tá para além das vontades humanas. Onde ele surge, ele se impõe. E ele impõe a sua valorização acima das vontades e das necessidades humanas. Isso aconteceu com o cartucho de Atari também, quando teve uma crise na década de 70 ou 80, não lembro, acho que foi 80. Que eles enterraram os cartuchos de Atari no deserto. Até hoje você acha cartucho lá. Cartucho do ET, justamente porque na época do Atari tinha um problema muito sério de... E aí pra vocês verem como o capitalismo é ilógico. Videogames sempre tentaram lidar com pirataria porque software é uma coisa que é abundante, mas que precisa ser tornada artificialmente escassa pro mercado não quebrar. Então, de uma certa forma, hoje em dia música é software. Música é uma coisa que é abundante, está permanentemente disponível para a maior parte das pessoas. Mas aí o mercado precisa encontrar um jeito de fazer algo que é abundante e disponível ficar escasso, para que você compre. Então é aí que surgem leis de direitos autorais, contra a pirataria, contra a cópia. E no caso da Atari, se eu não me engano, na época não existia ainda consoles travados, que é uma coisa que a gente conhece muito bem, né? Então qualquer pessoa conseguia fazer cartuchos de Atari. Isso fez com que o mercado ficasse sobrecarregado de oferta. O NFT é um exemplo mais bizarro disso, que é tentar fazer uma imagem, que é um JPEG, né? Que é algo permanentemente reproduzível, parecer escasso para ganhar valor, por especulação, né? Como valoriza artistas sem propriedade intelectual? Nos países socialistas, valorizando como se valoriza qualquer profissional, pagando salário. Na Coreia, por exemplo, os artistas ganham salário para pintar, para desenhar, para esculpir. São artistas profissionais empregados pelo Estado. Existe royalty, não que eu saiba, certo?